Ecológica, seu podcast sobre meio ambiente. Olá, sou Tatiane Costa e este podcast irá explicar, conversar, debater e te atualizar sobre todas as questões acerca do meio ambiente. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas. Hoje, quarta-feira, 16 de novembro, continuo trazendo para vocês as últimas sobre a COP27 no quadro O Clima que Rola Entre Nós, edição por dentro da COP27, trazendo hoje as informações sobre os primeiros dias dessa semana e os últimos dias da semana passada. O Clima que Rola Entre Nós, um quadro sobre mudanças climáticas do podcast Ecológica. Ainda está acontecendo no Egito a 27ª edição da Conferência do Clima. E na semana passada, a quinta-feira, dia 10 de novembro, começou semelhante ao dia anterior, com protestos de ativistas. As manifestações da quinta-feira se deram devido à presença de mais de 600 lobistas do setor de combustíveis fósseis na COP. Os ativistas por justiça climática da Ásia, África e das Américas exigiram a retirada dos poluidores do evento, sendo que neste ano o número de lobistas do referido setor é 25% maior do que no ano passado, e é inclusive maior até mesmo do que qualquer delegação nacional, com exceção da delegação dos Emirados Árabes Unidos, que levou mais de 1.000 pessoas para a COP27. A quinta-feira foi o dia da ciência e da juventude nas mesas redondas, e uma ausência bastante sentida nessa COP foi a da ativista Greta Thunberg, que não compareceu à cúpula deste ano após ter comparecido às últimas edições da COP, e o motivo de sua ausência foi porque Greta considera a COP um verdadeiro greenwash, do qual ela não quer fazer mais parte. Ainda na quinta-feira, foi detalhada a estratégia do consórcio Brasil Verde criado ano passado na COP26, para captar recursos internacionais para a transição verde. A sexta-feira, 11 de novembro, e o sexto dia da COP também não foi muito diferente dos outros 2 dias de evento, ou seja, começou com protestos. Desta vez, pedindo para os líderes mundiais declararem uma emergência climática e, assim, manter os combustíveis fósseis no solo, além de pagar as reparações pelas perdas e danos irreversíveis já sofridos, principalmente por comunidades e países mais vulneráveis aos eventos climáticos extremos e que menos contribuíram para o aquecimento global. Ainda na sexta-feira, tivemos a apresentação do plano principal para acelerar a descarbonização dos 5 setores principais: energia, transporte rodoviário, siderurgia, hidrogênio e agricultura. Os governos que representam mais da metade do PIB global, incluindo os Estados Unidos e Reino Unido, estabeleceram um plano de ação de 12 meses com 25 ações colaborativas a serem realizadas pela COP28. Para ajudar a tornar as tecnologias limpas, mais baratas e acessíveis em todos os lugares. Tivemos também a reafirmação do compromisso dos Estados Unidos com o objetivo de reduzir a emissão do carbono em 50% até 2030, que foi firmado no Acordo de Paris. E Biden também chegando à COP com a aprovação de um pacote climático bem ambicioso, até então o mais ambicioso, de 370 bilhões de dólares para a transição energética e descarbonização, além também dele prometer dobrar o compromisso dos Estados Unidos com um fundo para melhorar a resiliência climática. Já no sábado, para além das manifestações pedindo o fim da extração e do financiamento do uso dos combustíveis fósseis e também exigindo o pagamento de reparação por perdas e danos, o dia foi para debater sobre adaptação e agricultura. E nesse âmbito, houve o lançamento de uma iniciativa para integrar a entrega global de ações políticas de mitigação e adaptação às mudanças climáticas e nutrição e sistemas alimentares sustentáveis para apoiar resultados bidirecionais e mutuamente benéficos.
Tal iniciativa foi lançada pelo Egito e pela OMS. E um fato marcante desse sábado foi que agricultores sustentáveis, de pequena escala, e os indígenas, que são os responsáveis pela produção de 70% dos alimentos do mundo, eles não tiveram um papel grande nas principais negociações. No entanto, mesmo tendo ficado de fora das rodadas de negociações, eles exigiram uma parcela justa de subsídios e financiamento climático adicional para produzir alimentos mais diversificados e sistemas resilientes, que, segundo o IPCC, o painel intergovernamental sobre mudanças climáticas, diz ajudar e reduzir a temperaturas extremas e sequestrar o carbono. E assim terminou a primeira semana da COP27. Já a segunda semana da COP começa com um balanço informal feito pelos representantes dos países participantes do que foi feito até agora, e com o chefe climático da ONU, Simon Stiell, fazendo um apelo para que os negociadores usem o tempo restante da conferência para, entre aspas, construir a ponte necessária para progredir na meta de um aquecimento global de no máximo 1,5 graus. Meta essa estipulada pelo Acordo de Paris. E também para progredirem em medidas concretas de adaptação, financiamento climático e perdas e danos. Foi na segunda-feira, também, dia 14 de novembro, que as Nações Unidas publicaram um esboço do texto estabelecendo o que a COP27 poderá aprovar sobre o tema de financiamento de perdas e danos para países devastados pelos impactos climáticos. O tal esboço ainda pode sofrer alterações antes de ser assinado. Segundo informações da mídia, o esboço do documento diz, abre aspas, os arranjos para financiamento para responder às perdas e danos podem incluir os seguintes itens. Primeiro, um novo fundo adequado ao propósito da UNFCCC, Convenção Quadro das Nações Unidas sobre a Mudança do Clima. Segundo, uma entidade operacional do mecanismo financeiro. Terceiro, o reforço das entidades operacionais existentes dos mecanismos financeiros, reconhecendo seus instrumentos de governo/governação. Quarto, finanças públicas, inclusive sob a forma de subvenções. Quinto, financiamento baseado em doações de múltiplas fontes. Sexto, financiamento do desenvolvimento. Sétimo, alívio da dívida. Oitavo, reforma dos bancos multilaterais de desenvolvimento e instituições financeiras internacionais. Nono, assistência humanitária. Décimo, fontes de financiamento inovadora. Fecha aspas. Ainda na segunda-feira, o foco das discussões foi sobre água e mulheres e também mais negociações sobre perdas e danos. E nesse sentido, a presidência da COP27 lançou a iniciativa de ação sobre adaptação e resiliência da água, para impulsionar investimentos em água e adaptação para comunidades e ecossistemas mais vulneráveis da África. E mais uma vez foi destacado na COP, digo mais uma vez porque ano passado já havia destacado esse ponto, de que as mulheres e as meninas enfrentam os obstáculos maiores ao tentarem se adaptar às mudanças climáticas, sendo, portanto, as mais afetadas economicamente, as mais vulneráveis a potenciais violências desencadeadas pela crise. No entanto, segundo a ONU Mulheres, segundo o que a ONU Mulheres pontuou, as mulheres não são vítimas. As evidências sugerem que a sua representação nos parlamentos nacionais pode levar os países a adotar políticas mais rigorosas sobre mudanças climáticas. Ontem, terça-feira, 15 de novembro, os Estados Unidos, Japão e parceiros anunciaram que fecharam um acordo que irá contribuir com o fechamento de usinas de carvão na Indonésia e antecipar a data de pico de suas emissões do setor em 7 anos. A Indonésia irá receber 20 bilhões de dólares em financiamento público e privado para tal iniciativa. Mas, para acessar o valor, o país terá que limitar as emissões do setor de energia em 290 milhões de toneladas de carbono, equivalente até 2030, atingindo o pico no final da década. Requisito aceito pela Indonésia, que, por sua vez, antecipou a data para atingir o carbono zero no setor, que agora é 2050, e prometeu dobrar o ritmo de implantação de energia renovável para alcançar uma parcela de menos de 34% de toda a geração até 2030.
E hoje, quarta-feira, 16 de novembro, até o momento que tem se discutido na COP é sobre biodiversidade, que inclusive terá uma COP voltada só para a temática em dezembro, que será realizada no Canadá. Além dessa temática, hoje também foi lançado uma iniciativa que será financiada pela Alemanha e o Reino Unido. Essa iniciativa permitirá o financiamento de transferência de risco no valor de 30 milhões de dólares a países propensos a ciclones. Ainda no dia de hoje, tivemos também o discurso do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva, que se comprometeu a enfrentar com determinação a mudança climática e afirmou que não existe segurança climática sem a Amazônia protegida e que seu governo não medirá esforços para acabar com o desmatamento até 2030. Em suas palavras, abre aspas, ninguém está salvo. A emergência climática afeta a todos, embora seus efeitos recaiam com maior intensidade sobre os mais vulneráveis. Por isso, a luta contra o aquecimento global é indissociável da luta contra a pobreza e por um mundo menos desigual e mais justo. Não há segurança climática para o mundo sem uma Amazônia. Fecha aspas. E assim tem sido essa segunda e última semana da COP27. Fique ligado aqui no podcast Ecológica, que no próximo episódio trago os acontecimentos dos últimos dias da conferência e faço uma análise desse evento. É isso, ouvintes. Chegamos ao final de mais um episódio do seu podcast sobre o meio ambiente, o Ecológica. Eu agradeço a vocês por terem ouvido, espero que tenham gostado e até o próximo programa. Espero vocês lá. Ecológica, seu podcast sobre meio ambiente.